Fala, gente, tudo bem? Muita coisa legal para a gente conversar, muita coisa bacana para a gente compartilhar. E eu acho que todo mundo sentiu nessa pandemia o quanto o tema saúde, principalmente saúde mental, agora que está todo mundo em casa, entrou acho que cada vez mais e tem entrado mais em evidência, né? A gente sabe que o mundo já vinha sofrendo com problemas de ansiedade, depressão, isso muito crescente, né? E agora com pandemia, todo mundo em casa, todo mundo estressado, infelizmente, com vontade de sair para as ruas, todo mundo com milhares de afazeres em casa, então você tem a sua vida pessoal, sua vida profissional, tem uma série de assuntos, e não tinha como a gente falar de futuro sem falar do tema que eu acho que é chave desse bate-papo nosso, que é a saúde mental, né? Tem umas 2 semanas que a gente tem entregado bastante projeto nessa área de saúde mental para empresas, né? As empresas trazendo esse conteúdo para dentro de casa, como que as empresas podem ajudar os seus colaboradores a falar disso. Então não tem como a gente não deixar de trazer à tona, e por isso eu fiz questão de chamar a Thaís Amaral, que tem não apenas conduzido os trabalhos com a gente, mas tem conduzido uma série de outros projetos desse tema também. Thaís, obrigado, seja muito bem-vinda ao Incu Summit, muito legal ter você aqui com a gente. Vocês percebem que eu estou de manga curta, gente, a Thaís está de casaco de neve. Hoje em São Paulo, para quem sabe, finalzinho de julho, amanheceu com bastante frio. Mas, Thaís, obrigado por ter reservado um tempinho para a gente. Eu imagino que sua agenda tenha se tornado talvez uma boa guerra aí nos últimos dias, exatamente porque o assunto... acho que ele preocupa também, né, Thais? É um assunto que deve trazer a nossa preocupação e, mais do que preocupação, a gente tem que buscar formas de resolver, né? Então, a palavra é sua. De novo, obrigado por ter topado o nosso convite e vamos ver o que de boa notícia você tem para nos dar, né? Ou não tem, não sei. Tem sim, Rafa. Bom, quero agradecer também aí o convite de vocês. Estou super feliz de estar aqui. Um tema tão importante, né? Eu acho que, na verdade, deveria ter sido sempre muito importante, mas aí, por conta da pandemia, é como se a gente tivesse colocado uma lente de aumento num assunto que, de fato, já é algo que nos acompanha há bastante tempo. Existem dados da OMS que dizem que o Brasil é o país que tem o maior índice de ansiedade do mundo, está em primeiro lugar em índice de ansiedade. Isso antes da pandemia. Imagina agora que daí isso veio com mais intensidade, né? E o Brasil é o quinto país com maior índice de depressão do mundo. E a gente fala pouco sobre isso. Eu acho que a gente deveria falar mais, a gente deveria, inclusive, explicar mais para as pessoas quais são os sintomas de uma ansiedade generalizada, de uma crise de ansiedade, quais são os sintomas de depressão. Ainda tem um tabu relacionado a esse tema de que é uma frescura, de que as pessoas, estou fazendo corpo mole, eu devia estar mais motivado, né? Tem uma cultura, assim, principalmente no mundo do trabalho, relacionada ao excesso de positivismo, de que as pessoas precisam estar sempre muito felizes, otimistas, positivas. E aí, se de repente elas não apresentam esses sintomas de positividade, é como se elas não encaixassem. E aí que começa o problema, né? Aí que começa o dilema da pessoa. E é isso que causa, inclusive, as crises de burnout, que a gente ouve falar bastante por aí, a síndrome de burnout, que é quando a pessoa tem uma pane, né? Então, gente, vale a pena falar que, assim, a crise, a pandemia, né, o coronavírus, trouxe à tona esses temas que, na verdade, já estavam por aqui, já estavam no nosso país. Mas desde que a crise, né, da pandemia apareceu, esses índices aumentaram muito. Então, existem estudos, até da Associação Brasileira de Psiquiatria, que dizem que o número aumentou absurdamente, o número de atendimentos psiquiátricos durante a pandemia. Eu, falando por mim, né, eu sou psicóloga, tenho um consultório aqui em São Paulo, meu marido também é psicólogo e é meu sócio. O número de atendimentos aqui no consultório também aumentou bastante. Desde que começou a pandemia, a gente tem feito os atendimentos online, então a gente percebe que esse número de atendimentos aumentou bastante. E os principais sintomas, eu acho que é importante a gente esclarecer, é que assim, gente, passar por um momento de ansiedade, ficar triste de vez em quando, faz parte e é normal. Até porque é a primeira vez que a gente está passando por isso na vida. Passar por uma pandemia como essa, nós dessa geração, é a primeira vez.
Então a gente fica preocupado, a gente fica com medo, vou pegar a doença, não vou, minha família vai pegar a doença, não vai. Isso é normal, tá? O problema é quando isso começa a se estender por um longo prazo e começa a ter sintomas. E aí, quais são os sintomas que geralmente aparecem, que daí a gente acha importante buscar tratamento, buscar ajuda, né? Alterações do sono. Isso é um sintoma que aparece bastante quando a pessoa já está em crise de ansiedade ou está começando a ter depressão. Alterações na alimentação, quando as pessoas param de comer ou comem demais, né, em períodos longos de tempo. De vez em quando a gente come um pouco a mais, um pouco a menos é normal, mas assim, quando começa a se estender demais, isso precisa ser cuidado. Tristeza muito forte e frequente, uma angústia que não passa, hipersensibilidade, alterações no humor. Às vezes, quando a gente está assim, a gente não percebe. Mas é importante a gente prestar atenção nos feedbacks que a gente recebe, das pessoas que moram com a gente, dos nossos amigos, das pessoas que têm algum tipo de interação. Então, prestem atenção. As pessoas costumam falar: nossa, você está diferente, o seu comportamento não está da mesma forma que era antes. Isso é um sintoma, isso é um sinal. Falta de motivação em excesso, taquicardia, né, respiração muito forte, muito intensa, ou dificuldade de respirar. Tem gente que tem tremedeira. Esses aqui, gente, são alguns sintomas que vale atenção, tá? Só para vocês entenderem que há uma diferença entre a gente estar triste porque faz tempo que a gente não sai de casa e depressão. E a gente precisa começar a prestar atenção. E aí, como que a gente presta atenção nos sintomas? Primeira coisa, a gente precisa sair do piloto automático, né? Então, a gente precisa respirar, a gente precisa fazer pausas ao longo do dia. Isso é extremamente recomendável. A gente acaba estendendo muito, por exemplo, o horário de trabalho para quem está trabalhando. Para quem não está trabalhando, às vezes fica muito tempo assistindo série, não levanta nem para tomar uma água, fica ali naquela mesma atividade por longos períodos de tempo. Então, uma sugestão que eu faço aqui para vocês é: façam pausas, organizem uma rotina, uma agenda. A rotina é muito importante durante períodos de crise. Organizem uma agenda em que nesta agenda tenham momentos onde vocês façam pausas. Existem estudos que dizem que o estresse não é o problema. O problema é que a gente faz pouca pausa, principalmente por conta do mobile, né, celular, redes sociais, computador. E agora que a gente não está mudando de ambiente, isso está ficando ainda mais evidente, porque assim, eu termino o trabalho, eu estou em casa, então eu vou continuar aqui mandando esse e-mail, porque estou em casa mesmo, né? No final de semana estou em casa, então o que custa eu abrir aqui e responder esse e-mail? O que custa eu fazer uma reunião aqui no domingo? Só que o que acontece? Esse tipo de atuação, né, o excesso de trabalho, onde a gente faz poucas pausas, esse tipo de situação acaba gerando em nós um excesso de estresse, um excesso de cansaço, e isso se transforma em crise de ansiedade, de depressão, de angústia. E também cientificamente comprovado que a gente precisa parar para respirar, e isso ajuda a gente a entregar melhores resultados. Outra coisa que eu sempre sugiro para as pessoas é assim: encontrar uma atividade que traga prazer, que faça sentido, né? Eu li agora, desde que começou a pandemia, eu li um livro que chama Em Busca de Sentido. É um livro muito legal de um psicólogo que ficou num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele passou por vários campos de concentração e ele desenvolveu uma técnica de terapia para entender como as pessoas que passaram tanto tempo em campos de concentração ainda conseguiram sair vivas, ainda conseguiram ver sentido naquilo, numa situação que, de verdade, olhando assim de fora, não faz muito sentido. É puro sofrimento, né? Além do isolamento social, ainda tem a coisa de você ver gente morrendo o tempo todo, né? Então, é muito legal esse livro, eu aconselho para quem quiser ler, Em Busca de Sentido. E aí eu acho que é uma coisa que é gostosa, a gente começar a buscar também literatura e assuntos que nos interessam, colocar uma música que a gente gosta, sabe? Que remete uma fase da nossa vida que foi muito feliz, que foi muito boa. As atividades lúdicas, elas são muito importantes durante essa fase para a gente também se reconectar com a nossa essência e ter momentos de coisas que a gente faz por fazer. Momentos de fazer nada também são importantes durante essa fase, até para a gente poder
se organizar mentalmente, né? Então, essas são algumas sugestões que eu dou, assim, para as pessoas que me procuram aqui no consultório. E, lógico, se de repente esses sintomas começarem a ficar muito graves ou muito frequentes, a minha sugestão é buscar uma ajuda mesmo profissional, que seja de um psicólogo, de um psiquiatra. O psicólogo, ele pode te orientar a buscar um psiquiatra, né? Porque o psiquiatra, ele receita o remédio se for necessário, o psicólogo não pode fazer isso, mas geralmente quando a crise está muito aguda, você pode ter o acompanhamento desses dois profissionais. E aí precisa lembrar, gente, ninguém precisa passar por isso sozinho. Essa autocobrança excessiva é o que muitas vezes faz a gente espanar. E a gente precisa lembrar que a linha é muito tênue. A gente se acha muito forte, porque obviamente a sociedade cobra isso da gente, mas a linha é tênue. E a gente precisa saber a hora de dar um passo para trás para não se perder. Eu falo isso todo dia, assim, para todos os projetos que eu estou envolvida, para todos os clientes que eu atendo, os alunos, enfim. A gente quer sair vivo dessa pandemia. Está todo mundo lutando para sair vivo dessa pandemia, fazendo isolamento social, usando as máscaras, álcool em gel, enfim, está todo mundo se protegendo da maneira que consegue para sair vivo. Mas eu sempre lembro as pessoas de que, assim, a gente precisa sair vivo e funcional. A gente precisa sair vivo com os relacionamentos também, da maneira que for possível, com os relacionamentos bem resolvidos, saudáveis. A gente precisa sair dessa pandemia podendo entregar um bom trabalho, sendo feliz. De nada adianta também a gente sair vivo e disfuncional, né? Então, a gente precisa se dedicar também a cuidar da saúde mental. Essa semana mesmo saiu um estudo agora, né, nessa última semana de julho, dizendo que a quarta onda da pandemia é com relação à saúde mental, né? A primeira onda foi a quantidade de pessoas infectadas pelo vírus, a segunda onda, o excesso de pessoas nas UTIs, e aí o risco de não ter, né, quantidade suficiente de UTIs, de leitos para as pessoas, né? A terceira onda são as pessoas que têm doenças crônicas e por conta da pandemia tiveram de estacionar os seus tratamentos, e essa quarta onda tem a ver com a saúde mental. E se as pessoas não se cuidarem, isso pode virar, sim, um problema muito grave. E a OMS e a ONU estão bem preocupadas com isso, né? Não, Thaís, é um ponto que você citou, eu acho que tem algumas reflexões para fazer, e eu até queria que a gente entrasse um pouquinho mais nisso, em relação a talvez esse preconceito que exista das pessoas em estar próximo a um profissional, um psicólogo, ou seja, um psiquiatra, buscando ajuda, né? Então, eu acho que primeiro tem um paradigma aí que tem que ser quebrado. Eu entendo que em muitas situações, em muitas não, eu entendo que em algumas situações pessoas têm problemas que são muito mais fáceis de lidar do que eles realmente são. Eu entendo que em algumas situações isso acontece, mas no geral, buscar ajuda não é sinônimo de fragilidade, entendeu? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que não apenas as pessoas estão mais abertas a escutar esse tipo de assunto, mas também as pessoas estão tirando aquela armadura, né, Thaís? De, cara, eu preciso de ajuda e tá tudo bem precisar de ajuda, sabe? Então, talvez no passado isso era até sinônimo de, poxa, aquela pessoa está com depressão, aquela pessoa está com ansiedade, aquela pessoa é frágil emocionalmente. E tem muita coisa envolvida por trás disso, né? Que é muito mais profundo do que apenas essa fragilidade que o mercado muitas vezes enxerga. Então, essa quebra de preconceito, né, Thaís? Talvez a pandemia esteja nos ajudando a amadurecer, inclusive isso, né? Eu vejo as pessoas muito mais abertas, né? A gente falou um pouquinho, acho que alguns meses atrás, sobre o quanto o seu volume de atendimento aumentou. É óbvio que isso é reflexo da pandemia, mas também eu vejo uma quebra de escudo aí das pessoas, né? Não sei se estou falando besteira aqui, mas é uma percepção que eu tenho de que a gente tem que realmente tirar essa capa, essa armadura, esse preconceito que existe, e tá tudo bem buscar ajuda, né? Claro, com certeza, com certeza. Assim, a gente precisa lembrar que, de novo, a linha é muito tênue.
Se a gente não buscar ajuda, não há motivos, assim, para a gente não buscar ajuda, né? A gente não precisa de muito, a gente só precisa uns dos outros, né? A gente precisa uns dos outros, não tem outra forma. Inclusive, a pandemia tem mostrado isso para a gente, a importância de estarmos juntos, a importância da atividade social. Nós, como espécie, como seres humanos, nós não nascemos para ficarmos isolados, sozinhos. E é por isso que tem, enfim, agravado muitos casos aí de depressão, de ansiedade. Então, buscar ajuda é um sinônimo de coragem, cara, vou me cuidar, vou sair Total. dessa melhor, eu vou enfrentar isso aqui, não preciso ficar sozinho. Isso dá um resultado muito bacana para a tua vida, assim, de verdade. Eu faço terapia já há muitos anos e, assim, eu sou muito agradecida à minha terapeuta por tudo que eu consegui conquistar na minha vida, que talvez eu não tivesse conseguido sozinha. E tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, Thaís, traz um pouquinho, você começou a falar de alguns, eu acho que de alguns pequenos hábitos que a gente pode colocar no Sim. nosso dia a dia para nos ajudar. De novo, eu acho que o hábito, dependendo do seu grau de ansiedade ou até depressão, talvez ele seja muito pouco, né? Mas como você tornaria a vida de alguém nesse momento um pouco mais leve, né? Que pequenos hábitos a gente pode colocar? Só um ponto, eu acabei de sair de uma outra gravação de aula onde a gente discutiu o tema flexibilidade cognitiva, né? E quando a gente fala disso, que é o pensar fora da caixa, a gente traz muito o conceito de esquece as super ideias. Pensa primeiro nas pequenas ideias, fáceis de serem aplicadas, que talvez tenham menos risco e talvez possam te mostrar um caminho. Trazendo para o nosso tema, talvez algo parecido, né? Que pequenas atitudes, antes de pensar no macro, né? Que pequenas atitudes você sugeriria para serem colocadas no dia a dia das pessoas, independente de quem está sentindo algo, sofrendo de algo, enfim, para melhorar o dia a dia das pessoas. Você falou, fazer pausas, né? Queria tentar Isso. entrar nisso um pouquinho com você. Tá, joia. Então, vale reforçar aqui, Rafa, que eu concordo com você que cada um sabe o que é possível dentro da sua agenda, dentro do seu cronograma e também dos seus desejos. Então, não existe regra e não existe coisa certa e errada, existe o que funciona para cada um. Mas algumas sugestões gerais aqui que eu gosto de fazer é, primeiro, se possível, fugir de notícias ruins em excesso. Essa coisa de acordar e já ir para o banheiro, tem muita gente que já acorda, vai para o banheiro com o celular e já abre lá um site de notícias de quantas mortes a gente teve por Covid na última semana. Cara, a chance do seu dia ser muito ruim depois disso é enorme, porque você já vai se contaminar e vai acender ali um alerta para o seu cérebro só olhar para as coisas ruins que vão acontecer naquele dia. Você pode Total. ganhar na Mega Sena naquele dia, você não vai conseguir enxergar, né? Ontem mesmo eu estava falando com os meus alunos sobre isso. Se a gente já começa o dia se contaminando por coisas ruins, a chance da gente ter um dia ruim aumenta grandemente, tá? Com Então, certeza. primeira coisa é isso. Então, fugir. Não quer dizer que a gente vai ficar alienado. É óbvio que a gente está passando por uma situação gravíssima, é óbvio que a coisa não está legal, mas a gente não precisa ficar toda hora se abastecendo de notícias ruins. Também é possível olhar para as coisas positivas que estão acontecendo e tirar algum aprendizado. Tá. Outra coisa, ter uma rotina. O que isso quer dizer? Ter mais ou menos um horário para acordar, um horário para dormir. São coisas pequenas que fazem a diferença. Se a gente perde totalmente o controle desses horários, a vida perde o sentido, fica difícil você conseguir se organizar, tanto externamente quanto internamente. Então, ter uma rotina de sono, de horário para acordar, tal, ajuda muito. Outra coisa que eu acho que ajuda, exercícios de respiração. Tem gente que consegue fazer meditação, tem gente que consegue fazer mindfulness, tem gente que consegue fazer yoga, cada um faz aí o que acha que é melhor. Tem gente que só consegue fazer alongamento, tem gente que só consegue, sei lá. Mas encontre um caminho para, de alguma forma, se conectar com o seu corpo, sabe? Porque a gente fica muito focado aqui na mente, vou fazer 1000 cursos, vou bater a meta, preciso guardar dinheiro, preciso investir, tem um monte de escola dando curso gratuito, é agora, minha vez de fazer isso. Cara, a gente foca demais no lado intelectual, se desconecta do corpo, e o primeiro sinal de que as coisas não estão indo bem é o corpo que diz para nós. E se a gente está desconectado, a gente não percebe. Então, a gente precisa se conectar. É um equilíbrio.
né? Então, fazer um exercício de manhã, dar uma respirada, começar o dia de repente lendo um livro legal, vendo uma matéria engraçada, no final do dia colocando uma comédia para assistir, ouvindo uma música que você gosta. Essas pequenas coisas já vão fazer muita diferença. E para finalizar aqui as minhas sugestões quando, por exemplo, vai almoçar, esteja de corpo e alma presentes naquele momento, naquela situação. Não falando com o chefe no celular, fazendo call com a escola do filho, fazendo 7 coisas ao mesmo tempo. Porque daí, de fato, a gente não está presente em nenhuma das situações e isso acaba agravando aí o nosso estágio de ansiedade ou de depressão. Thaís, você tocou num ponto aí, e a experiência própria, na semana passada eu participei de um workshop sobre ergonomia. Tinha pouquinha gente na sala, então eu estava sentado exatamente como eu estou hoje e eu fui analisado pela pessoa que ministrou o workshop. Sua posição está ok, sua câmera está numa altura legal, você está olhando para baixo, levanta, deixa eu ver e tal. E eu fiz alguns pequenos alongamentos. Thaís, mudou meu dia. Sim, impressionante o poder que um alongamento simples de Sim. punho, de costas, de coluna, mudou a minha rotina, assim, mudou meu dia. Hoje eu fico 1 hora sempre sentado trabalhando, minha água está sempre perto, eu vi que você está com sempre alguma coisa também, que eu acho que é uma coisa legal, e eu me Isso. policio para levantar de hora em hora, entendeu? Põe alarme no celular, entendeu? Acho que não tem problema não. Claro que Thaís, não. vamos caminhar para uns comentários finais. Sim. Falamos um pouquinho de cenário, né? A gente trouxe um pouquinho das situações, falamos um pouquinho da busca de ajuda, e agora a gente falou um pouquinho sobre alguns exercícios, né? Qual mensagem final você gostaria de deixar para as pessoas, né? A gente está, de novo, com uma aula gravada, com um bate-papo gravado. Óbvio que a gente está em pandemia, mas acho que é um assunto que tem que estar na mente de todo mundo ontem, tem que estar na mente de todo mundo hoje e vai estar para sempre. Então, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente? Tá. A primeira mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo, enfim, essa mensagem final, não se cobrem tanto. É normal não estar bem de vez em quando. É que a gente fala pouco sobre isso. O modelo estudantil, o modelo escolar, o modelo da nossa sociedade, muitas vezes não permite que a gente acolha os dias ruins, como se a gente só tivesse que mostrar e tal os dias bons, né? As redes sociais, elas vêm com essa intensidade, só mostra o lado bom da vida. Só que a gente precisa lembrar que a vida da gente faz parte, né? São altos e baixos. O que seria da felicidade se não fosse a tristeza? A gente não teria base de comparação. A gente precisa também lembrar que tem dias que não vão ser legais. E a vida da gente, nós já tivemos outras crises. Talvez não do tamanho dessa que a gente está vivendo agora por conta dessa pandemia, mas as pessoas já perderam entes queridos, as pessoas já passaram por separações, as pessoas já passaram por, sei lá, foram reprovadas na escola, o pai abandonou, a mãe foi embora. A gente passa por crises ao longo da vida e não existe crise maior ou menor quando a gente está passando por ela. A dor é intensa sempre. Nunca é gostoso passar por uma crise, mas todos nós já passamos por crises antes e a gente vai passar por essa também. E aí agora é a gente se ajudar, é a gente se cuidar, buscar contato com as pessoas que a gente ama, marcar um horário na agenda para fazer coisas que a gente gosta. Então agora é isso, é a gente se ajudar para passar por essa da melhor forma que a gente conseguir. Essa é a Não, mensagem que eu legal. gostaria de deixar. Não, e é isso que, assim, esse projeto nasceu exatamente para isso, Thaís. Eu acho que a ideia de fazer um evento 100% online, e mais do que online, um evento com linguagem simples, né, tratando de assuntos que são relevantes no momento, assuntos que vão ajudar a vida das pessoas, faz parte da nossa missão, né? Como que a gente, mesmo estando distantes fisicamente, consegue ajudar as pessoas tentando se conectar, mesmo que de maneira virtual, com temas que são corriqueiros na vida de todo mundo, né? Então, Thaís, obrigado pelo seu tempo, obrigado mesmo. Thaís, eu queria te pedir só para deixar os seus contatos com todo mundo, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa tratar sempre, eu gosto do tema,
Então, de novo, obrigado. E aí deixa os seus contatos para todo mundo, quem quiser te contatar, te buscar no LinkedIn, eu sei que você está super conectado aí também. Mas fica aí meu agradecimento para você pelo bate-papo, foi muito legal. E até a próxima, né? Até, Rafa, olha, eu que agradeço, foi um prazer, conte sempre comigo aí. Bom, os meus dados, para quem quiser bater um papo, para quem quiser conversar ou só desabafar, estou super aqui à disposição. O meu nome é Thaís Amaral, Thaís sem H, então eu estou lá no LinkedIn como Thaís Amaral, e no Instagram, @Thaís Cris, Thaís sem H, Thais. Então, acho que é isso, fico super à disposição. Tá bom, Thaís, obrigado. Obrigada a você, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.